Pastor Saulo, nosso mensageiro da noite. Já fomos muito abençoados, muitas bênçãos já em nome de Jesus. Mas Deus tem mais bênçãos para a nossa vida que a palavra dele, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o irmão Marcos, por favor, pudesse dirigir nós em oração, agradecendo pela vida do pastor Saulo, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Oremos. Pai amado, Deus de amor, de misericórdia, graças te damos, Senhor Deus, por esse dia tão maravilhoso, Senhor Deus, aonde na tua presença, Senhor Deus, na tua casa, já entoamos hinos ao Senhor, já exaltamos o teu nome com louvores, ó Pai. Ó Senhor Deus, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E nesse momento, Pai amado, nós pedimos ao Senhor, prepara, Senhor Deus, nossos corações. Abre a nossa mente, Senhor Deus, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. E que o teu Santo Espírito, ó Deus, tome o teu servo, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor já tem, ó Pai, colocado em seu coração, Pai. E que seja transmitido, ó Deus, a tua palavra, que é alimento para nossas vidas, Senhor Deus. E que, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu servo seja transmitido. E que a tua igreja venha, Senhor Deus, a se alimentar, ó Deus, com o pão do céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Acho que vou desligar esse. Fez silêncio agora. Amém. Deus abençoe. Amém. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Confesso que eu já estou tremendo todo aqui. Vou tentar ser o mais sucinto e o mais breve. Mas eu quero que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, qual Ele, para ser sincero, Ele me espedaçou. Ele me deixou moído com essa palavra. Ele possa também fazer o mesmo com você. Mas no sentido positivo. Que Ele possa, através dessa palavra, avivar o teu coração. Amém? E o tema que Ele me deu é esse aí. O convite mais doloroso da sua vida, que te levará a desfrutar de uma eternidade esplendorosa com Deus, está feito. E aí? Você aceita? Segue-me. No Evangelho de Mateus, eu deixei tudo anotadinho, vou deixar minha Bíblia aqui, que eu deixei já tudo anotadinho aqui. Em Mateus capítulo 16, está até aí, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus, se você quiser acompanhar aqui mesmo, não tem problema. Então disse Jesus a seus discípulos, amém, Deus abençoe. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós cantamos aqui agora, meu alvo é Cristo, né? É bastante óbvio que estamos diante de um texto que nos apresenta o nível de compromisso que aqueles que desejam seguir a Cristo precisam ter. E ao fim, um convite do mestre: siga-me. É bem verdade também que muitos que desejam seguir o mestre, ao se depararem com as condições para atender este convite, ficarão pelo meio do caminho, desistirão, porque o que de fato desejam são somente as bênçãos daquele que os pode abençoar. Mas todavia, não desejam o dono das bênçãos. Estão como aqueles a quem o mestre os repreendeu, pois o seguiam somente pela comida. Lá em João 6:26, diz: Respondeu-lhe Jesus:
em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Seguir a Cristo é muito mais do que estar envolto por bênçãos, por sinais de maravilhas, por poder. Seguir a Cristo significa imitá-lo em tudo. Vamos nos aprofundar neste convite do Mestre, para entender quais são as implicações deste convite, para que possamos de fato atendê-lo e caminharmos lado a lado com o Mestre, até chegarmos ao nosso destino final, o céu de glória, a nossa morada eterna. E para atendermos esse convite, é necessário primeiro que se entenda o que significa seguir a Cristo. E Jesus diz: se alguém quer vir após mim. Para que possamos saber se seguir a Cristo é o que de fato queremos, precisamos entender o que isto significa, e para isto precisamos entender o contexto. Primeiro, entender o contexto de nosso texto base. Antes de Jesus pronunciar as palavras do nosso texto base, Jesus estava instruindo a seus discípulos sobre os fatos que em breve lhe aconteceriam. Que em breve ele teria de ir a Jerusalém e lá ele haveria de sofrer e ser morto. Isso se encontra no versículo de número 21 do capítulo 16 de Mateus, onde diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Logo após estas falas, Jesus explicando o que lhe aconteceria no futuro. Logo após dizer tudo isso, Pedro lhe chama de canto para lhe censurar. E no verso 22 diz: Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Vamos só um pouquinho mais de grave no meu microfone e dá uma leve abaixadinha. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Então Jesus repreende-o para chegar até o nosso texto. E Jesus vai dizer nos versos 23, 24 e 25: mas Jesus, voltando-se disse para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse-lhe Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pedro tenta demovê-lo da ideia de seguir em frente com o propósito do Pai, e o mestre o repreende-o, porque via em Pedro um propósito de vida terreno, um propósito para este mundo, e ele lhe mostra que os propósitos de vida daqueles que querem segui-lo devem ser os propósitos espirituais, deve ser o céu de glória. Aqui estamos somente de passagem, para cumprir o propósito daquele que nos chamou, para alcançar o máximo de pessoas, para aderirem a este mesmo ideal de vida. Não devemos mais nos preocupar somente em estarmos vivos aqui neste mundo, mas
enquanto aqui estivermos, que seja para o Senhor. Em Romanos capítulo 14, versos de número 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Será que estamos vivendo este Evangelho? Será que estamos prontos para viver este Evangelho? Jesus estava ciente do seu propósito, quando Ele se esvaziou da sua glória e desceu do céu. Ele sabia que não era para ser um rei em Israel. Ele sabia que não era para se assentar em um trono em Israel. Ele sabia que era para sofrer a mais terrível morte por mim e por você. Ele nos ensina que para segui-lo, para andarmos no mesmo caminho que Ele andou, para chegarmos aonde Ele chegou, teremos que andar sobre as suas pegadas e sermos iguais a Ele. Do contrário, não será o mesmo caminho e nunca chegaremos onde Ele chegou, no céu de glória. É exatamente isto que eu desejo. É exatamente isso que você deseja, meu irmão. É exatamente isso que nós, como igreja de Cristo, desejamos. Se sim, que possamos entrar de cabeça neste propósito, que possamos vestir a camisa deste Evangelho. A segunda coisa que é necessário para atender este convite é que haja auto-renúncia, a si mesmo se negue. Depois de conhecer o que significa seguir a Cristo, ficou claro para você que é necessário seguir as pisadas do Mestre. Será necessário uma auto-renúncia. Foi exatamente isso que o Mestre quis dizer quando disse: a si mesmo se negue. Jerry, se eu te pedir sua casa, você me dá? Não se acanhe em dizer não. Não, né? Aline, se eu te pedir 5.000 reais agora, você me dá? Não, né? Irmãos mil, se eu te pedir seu carro agora, você me dá? Vocês negaram, né? E não é feio, não. Mas você consegue também dizer esse mesmo não para você mesmo? Foi fácil, não foi, dizer não? Como é fácil dizer não para os outros, mas como é difícil dizermos não para a nossa carne, para nós mesmos. Você consegue dizer não para você mesmo quando aparece uma boa oportunidade que te dá prazer, que te faz feliz? Mas você consegue dizer não para você mesmo e não realizar estas vontades? Você consegue dizer não para você mesmo quando você precisa se humilhar, mesmo quando você não está errado? E isto lhe fere o seu orgulho. Você consegue dizer não para você mesmo e se humilhar
para cumprir a vontade de Deus? Negue-se a si mesmo. Diga não para você mesmo. É isso que ele está dizendo. Se não, o caminho que você está seguindo, o caminho que você está andando, está te levando para qualquer lugar, menos para perto de Cristo. Ele nos deixou o exemplo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer, aqui eu vou usar a versão nova, versão transformadora. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, não precisava deixar o conforto do céu por minha causa, por sua causa. Mas Ele nos amou de tal maneira que se despiu da sua forma divina, e o Criador agora se tornou parecido com a sua criatura. Autorrenúncia. E o mais chocante disso tudo é que Ele veio a este mundo sabendo que não seria para sentar em um trono e reinar, para ser aclamado como um líder, mas veio sabendo que seria maltratado, humilhado, crucificado e que morreria por mim e por você. Mas Ele decidiu renunciar-se a si mesmo, por mim e por você, e bem como por toda a humanidade perdida. Em Mateus 16, 21, está escrito o seguinte: desde esse tempo começou Jesus, nós já lemos esse texto até, a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele já sabia qual era o seu propósito. Você já acordou em uma manhã? Já pensou como seria? Pense nisso agora, feche os olhos. Você vai acordar amanhã e sabendo que você vai sair de casa para morrer. Que sensação que você tem? Jesus saiu da sua casa sabendo que era para morrer. Temos também o exemplo do apóstolo Paulo, que viveu uma vida de renúncia, uma vida de cruz. E em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão
do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo, tomando a mesma forma dele na sua morte. Eu quero ser igual a ele. Uma autorrenúncia. Em Atos capítulo 20, isso que ele está dizendo aqui, foi algo real em sua vida. Em Atos capítulo 20, verso 22 a 25 diz, o evangelista Lucas vai descrever o seguinte: e agora, constrangido, Paulo está dizendo, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, a cada cidade que eu passo, de cidade em cidade, me revela. O que ele me revela? Ou me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o evangelho do reino, não vereis mais o meu rosto. Aleluias. Paulo estava indo para Jerusalém, sabendo que o que aguardava era o seu destino final, a decapitação. Mas ele não se negou a ir. Ele queria ser como o seu mestre. No capítulo 21, Lucas vai descrever o seguinte, nos versículos 10 a 13. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, ou Agabo, como alguns preferem dizer. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, amarrou, ou ligando as próprias mãos e os próprios pés, disse: assim diz, ou isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, como os que moravam naquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus Cristo. Uma vida de auto-renúncia. A terceira coisa que é necessário para se atender esse convite é exatamente viver uma vida de cruz. Tome a sua cruz. O mestre sabia que se aproximava o tempo no qual ele carregaria a sua própria cruz, quando proferiu estas palavras, quando nos fez este convite para fazermos o mesmo: tome a sua cruz. Em Lucas, estas palavras de Jesus estão registradas da seguinte maneira: e dizia a todos, Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este convite era, primeiro, para fazer morrer a cada dia o nosso velho homem. Este convite não é somente para uma morte física, mas para uma morte espiritual.
para um mortificar da nossa carne. O convite é para que a cada dia façamos morrer o nosso velho homem. E o apóstolo Paulo viveu isso e pôde escrever para nossa instrução. Em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, ele vai dizer: logo já não sou eu quem vive, aliás, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por mim. Em Gálatas 6, versículo 14 e 15, Paulo vai também dizer: mas longe de mim, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. É isso que importa. Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai nos dizer, ele agora vai nos instruir: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é que tem que morrer? Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Talvez você está sufocado pela prostituição e você tem que aprender a dizer não. Talvez você está sufocado pelas impurezas e você tem que aprender a dizer não. Talvez você esteja sufocado pelos desejos malignos, pela avareza. Você precisa aprender a dizer não. Segundo, esse convite é para entregarmos a própria vida, se necessário for. Sim, você entendeu certo. Este convite é para irmos até as últimas consequências por Cristo. Se for necessário, darmos a nossa própria vida. Texto que já lemos, Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Em 1 João,
capítulo 3, verso 16, João vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Qual foi o mandamento que ele nos deu? Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos, como ele te amou. Ele subiu em uma cruz e deu a sua vida por nós, e nós devemos fazer o mesmo. E vale a pena repetir as palavras, repetir o que disse o apóstolo Paulo em Atos 21, no verso 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E de fato ele o fez. E com esta convicção, ao final de tudo, Paulo pôde dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 4, 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a minha carreira, e guardei a minha fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Como é bom poder chegar no fim da sua carreira e poder dizer: combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, e eu protegi a minha fé, eu guardei a minha fé até o final, e eu tenho certeza que eu vou receber a minha coroa. Aleluias! Para isso é preciso uma vida de cruz, uma vida de renúncia. Será que estamos prontos para viver este evangelho? Será que estamos dispostos a viver este evangelho de renúncia? Não há outro modelo de evangelho, somente existe este. E Paulo vai nos alertar em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. E é somente por este modelo que podemos aceitar o convite do Mestre, para segui-lo, para estar aonde Ele está. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 4 a 6, Jesus vai dizer: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você quer ir ao céu, você precisa andar por Ele. Por último, comece agora. E aqui está o convite do Mestre: siga-me. Depois de esclarecer o que significa e no que implica seguir após si, o Mestre lança o seu convite, que deve ser iniciado exatamente após ouvirmos o seu convite: siga-me.
O mais interessante nesta fala de Jesus é a palavra que o escritor do Evangelho de Mateus usa para o convite do mestre. A palavra grega, akolusitó, significa companheiro, caminhada, caminho, seguir, mas também significa imitar. Quando o mestre diz, siga-me, não é somente um convite para andarmos em fila logo atrás dele, mas também um convite para imitá-lo. E é sobre isto que Paulo discorre quando diz em Gálatas 6,17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E ele pode dizer também, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para concluirmos, você está pronto para começar a caminhar com o mestre? Você está pronto para começá-lo a imitá-lo? Termino mais uma vez proferindo o tema: o convite mais doloroso da sua vida, que te levará a desfrutar de uma eternidade esplendorosa com Deus, está feito. E aí? Você aceita? Segue-me. Quero convidar os irmãos que vão louvar aqui rapidinho. Vão apresentar um especial. E enquanto eles louvam, se você decidiu imitá-lo, eu quero que você faça uma oração comigo. Pode estar aqui. O mestre te faz um convite. E se alguém te disse que seria para andar em ruas de ouro aqui neste mundo, mentiu. Se alguém te disse que esse convite para andar nesse mundo era para andar em carros luxuosos, mentiu. Se alguém te disse que este convite era para ganhar fortunas, conquistar mansões, mentiu. Porque o evangelho que ele me ensinou é um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz. E aí depois, você então andará em ruas de ouro. Você morará em mansões celestiais. Pode começar.